Aula no livro 2, página 273, é um assunto novo. Poliedros. Vamos ver o que é isso, certo? Então, vamos começar fazendo aqui uma definição de poliedros. Definição. Então, o que é um poliedro, certo? Primeira coisa, são sólidos com figuras espaciais, são sólidos geométricos, okay? Limitados por polígonos, limitados por polígonos, que 2 a 2 e 2 a 2, certo? Possui uma aresta em comum. Uma aresta, essa informação é importante, em comum, certo? Então, vou fazer um desenho aqui para vocês verem. Então, são sólidos geométricos, limitados por polígonos, olha só, que 2 a 2 possuem uma aresta em comum. Ok? Vou desenhar aqui um para vocês verem aqui, bem direitinho. Então, olha só. Okay. Você tem no livro bem feitinho isso aí, esse poliedro. Então, vocês observem que as faces do poliedro, ó, essas faces, todas elas são polígonos, tá vendo? Nesse caso aqui, os polígonos são triângulos, tá vendo? Cada face dessa, certo? Ó, cada face dessa é um polígono, é um triângulo, certo? E que 2 a 2 possui uma aresta em comum. Ó, essa aresta aqui, eu tô desse lado aqui, essa aresta, tanto é dessa face de cá, quanto dessa face lateral de cá, certo? Muito bem. Então, eu tenho aqui a face do poliedro. Os lados são chamados de arestas, certo? E o encontro das arestas, ó, esses pontos aqui, ó, são chamados de vértices do poliedro. Vértices do poliedro, certo? Então, eu tenho face, que são os polígonos, as arestas, que são os lados do polígono, e o encontro das arestas aqui, ó, esses pontos de encontro aqui, são chamados de vértices do poliedro. Ok? Muito bem. A superfície poliédrica, quando eu falar em superfície poliédrica, gente, é toda essa parte aí, certo? É a união de todos os polígonos que formam o poliedro. É chamado de superfície poliédrica. Vulgarmente, a gente pode dizer, é a casca do poliedro, certo? É toda a superfície dele. Tá bom? O que mais eu posso falar? Vamos lá. Os poliedros também eles são classificados de acordo com o número de faces, certo? Então, nós temos o tetraedro. O tetraedro, tetra é 4, né? Então, 4 faces. O pentaedro, 5 faces. O hexaedro, 6 faces. E assim vai, né? O octaedro, 8 faces. Decaedro, 10 faces. Dodecaedro, temos 12 faces. Icosaedro, 20 faces. Né? Do mesmo jeito que os polígonos eram classificados, né? O polígono era classificado pelo número de lados, né? Triângulo, 3 lados, quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, né? Os poliedros, eles são classificados de acordo com o número de faces. Bom? Muito bem. Vamos falar aqui uma coisa importante que vocês não devem nunca mais esquecer na vida. É uma famosa relação de Euler. Euler, um grande matemático, certo? Que observou que entre o número de faces, arestas e vértices de qualquer poliedro, existe a seguinte relação, certo? V mais F
ó, número de vértices mais o número de faces, sempre é o número de arestas somado com 2. Sempre é. Então, aqui, não esqueçam mais disso. Isso aqui é importante. A relação de Euler. O número de vértices somado com o número de faces sempre é o número de arestas somado com 2. Certo? É sempre constante. Muito bem. O que são poliedros regulares? Vocês estudaram polígonos, e lá nos polígonos a gente estudou polígono regular, não estão lembrados? Mas o que são poliedros regulares? Poliedros regulares, gente, são poliedros cujas faces são polígonos e de cada vértice desse poliedro parte o mesmo número de arestas. Vou desenhar um aqui para vocês, ó, bem famoso, que vocês conhecem bastante. Desenhar um poliedro regular aqui, ó. Aí vou explicar isso para vocês, ó. Todo mundo conhece este poliedro aqui, né? Ele é o famoso que a gente chama um dado, né? Um cubo, certo? Ó, todo mundo conhece esse poliedrozinho. Isso é um poliedro, é um sólido, né? Um dado, um cubo. Vocês observem que as faces desse poliedro, todas elas são polígonos regulares, né? Quadrado, ó, quadrado, 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 certo? Então, as faces são todos polígonos regulares. E que de cada vértice, ó, por exemplo, nesse vértice aqui, ó, e de cada vértice parte sempre o mesmo número de arestas, ó. Desse vértice partiu essa aresta, partiu essa, tá vendo, ó? Se eu tomar esse vértice aqui de baixo, ó, vai partir esta aresta, esta e esta, tá vendo? Sempre parte o mesmo número, no caso 3, né? Se eu tomar esse vértice aqui, ó, parte essa aresta e essa aresta aqui. Estão vendo? Sempre parte o mesmo número de arestas. Por isso que são chamados de poliedros regulares, tá bom? Quando a gente estudou polígonos regulares, o que era um polígono regular? É aquele polígono que tem os lados congruentes e os ângulos congruentes. Estão lembrados? Mas os poliedros regulares são polígonos que têm as faces, são poliedros cujas faces são polígonos regulares. E de cada vértice parte o mesmo número de arestas. 1, 2, 3, tá vendo? De cada vértice dele. Esse poliedro aqui, ele é chamado de hexaedro regular. Hexa de 6, tá vendo? Ó? Ele tem 6 faces, né? Um cubo, um dado. É o famoso cubo. A gente conhece muito bem isso aí. Ok? Muito bem. Falando de poliedros regulares, então, observação aqui. Observação. Só existem 5 poliedros regulares. 5 poliedros regulares. Viu, gente? Ó, esses poliedros regulares são conhecidos na matemática como poliedros de Platão. Acabou de falar, né? Sábio grego, filósofo, matemático, né? São chamados poliedros de Platão, ok? Quais são esses poliedros? Primeiro, o tetraedro. No livro de vocês tem um desenhozinho, certo? Tetraedro regular é um deles. Esse que eu falei agora para vocês aí em cima, inclusive desenhei. Hexaedro regular. Certo? Um terceiro é o octaedro regular. Certo? Vou pagar essa primeira parte.
octaedro regular, né? Quarto é o chamado dodecaedro, tem 12 faces. Dodecaedro regular, certo? E o último, o icosaedro, tem 20 faces. Icosaedro regular. Certo? Então, eu tenho os 5 poliedros regulares, conhecidos como poliedros de Platão. Certo? São esses aí, o tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá? Tranquilo até agora? Tranquilo. Muito bem, gente. Então, aí no livro de vocês, vamos começar a fazer o exercício da página 276. Página 276, os exercícios tem assim, ó, praticando. Você já tem aí uns exercícios resolvidos, tá certo? Vocês dêem uma olhadinha neles, estão resolvidos. Qualquer dúvida aí pode entrar em contato comigo, perguntar. Mas a gente vai tratar mesmo desses praticandos em diante, tá certo? Então, vamos lá. Vou pegar o livro aqui de vocês, para que a gente possa dar início. Vamos lá. Primeira questão. Primeira questão diz assim, ó, num poliedro convexo de 6 faces pentagonais e 4 faces hexagonais, a soma das... Sim, gente. Não, mas eu falo agora no exercício, não tem problema não. A soma das medidas dos ângulos internos de todas as faces é igual a... Então, primeira coisa, olha só. Esse exercício está falando uma coisa que o livro não falou, eu poderia ter falado antes, mas eu vou falar agora, não tem problema. É a soma das faces, dos ângulos das faces. Como é que a gente faz isso? De um poliedro. Olha só. De um poliedro. Certo? É uma formulazinha, ó, chamar assim, ó, SF, soma dos ângulos da face, é igual a V menos 2 vezes 360 graus. Certo? Então, você observe que para eu calcular a soma de todos os ângulos das faces de um poliedro, eu preciso conhecer o número de vértices. Ó, esse V aqui. Tá bom? Mas no exercício aí, ele diz o seguinte, que esse poliedro ele tem 6 faces pentagonais. Olha só, vamos escrever isso. 6 faces pentagonais. Pentagonais. Ora, gente, são 6 faces em forma de pentágonos. Um pentágono, quantos lados tem? Me digam aí. Pentágono tem quantos lados? 5. Isso. Então, se eu tenho 6 faces, eu tenho 6 vezes 5, que é igual a 30 lados. Certo? E tenho ainda 4 faces hexagonais, né? O problema está dizendo aí. Hexagonais. Então, eu tenho 4 faces. Um hexágono tem 6 lados, né? Então, 4 vezes 6 igual a 24 lados. Então, preste atenção numa coisa que eu vou dizer agora aqui a vocês. Ó, se a gente somar aqui o número de faces, eu tenho 10 faces. 6 mais 4, 10. Agora, preste atenção aqui. Vamos somar essa quantidade aqui. 30 com 24, eu tenho 54 lados. Mas, gente, olha aqui uma coisa. Eu vou aproveitar esse desenhozinho desse cubo aqui, dessa figura. Olha só uma coisa. Vocês vão entender isso tranquilamente agora. Se eu considerar este ladozinho aqui, ó. Tá vendo aqui esse lado que eu considerei, desenhei todo em vermelho. Esse lado tanto é
dessa face da frente, quanto é dessa face lateral aqui de lado, né? Se eu considerar este lado aqui em cima, ó, qualquer um deles, mas se eu considerar esse lado é dessa face lateral e esse lado é também da face de cima, da tampa, né? Estão vendo? E toda vez que eu considero um lado, eu conto ele duas vezes, ó, porque esse lado de cá é dessa face lateral e é da face de baixo. Certo? Então, o número de lados está sempre sendo contado duas vezes. O que a gente faz, então, para achar o número de arestas? Olha só. O número de arestas, vou botar aqui, ó, sempre é o número de lados dividido por 2. Número de arestas sempre é o número de lados dividido por 2. Então, aqui eu tenho 54 dividido por 2. Ou seja, eu tenho que o número de arestas é igual a quanto? 27. Entenderam? Toda vez que vocês acharem o número de lados, você tem que dividir por 2. Por quê? Cada lado é contado duas vezes. Certo? Então, observe. Mas o que eu quero descobrir ainda é o número de vértices. Bom, mas eu já conheço o número de arestas e já conheço o número de faces. Estão vendo? Então, olha só. Esse é um problema clássico, viu, gente? Esse é um problema clássico. E muitos problemas vocês não vão resolver como se estivesse resolvendo esse aqui. Então, fica de olho para vocês verem. Olha só. Para eu encontrar o número de vértices, eu vou usar a relação de Euler. V mais F sempre é igual a mais 2. Estão lembrados? A relação de Euler. Então, eu quero achar o número de vértices. Somado, o número de faces eu tenho, ó, 10 faces. Tem que ser igual ao número de arestas, que também eu calculei, ó, 27, somado com 2. Então, V mais 10 vai ser igual a 29, né? 27 somado com 2. Ó. Ou seja, o número de vértices será igual a 29, passa o 10 para cá subtraindo, né? 29 menos 10, 19. Então, achei o número de vértices. Mas eu quero o soma dos ângulos, né? Então, soma dos ângulos das faces é V menos 2, que multiplica 360 graus. Então, soma dos ângulos das faces vai ser o número de vértices, que é 19, menos 2, vezes 360. Ou seja, a soma dos ângulos das faces vai ser 17, que multiplica 360. Então, a soma de todos os ângulos das faces vai ser, vou dizer para vocês agora, para isso, 6.120 graus. 6.120 graus. É a soma dos ângulos, todos os ângulos da face desse poliedro. Certo? Então, isso é um problema clássico, viu? Vocês vão ver que muitos problemas que nós formos resolver, a gente vai resolver da maneira que eu resolvi esse aqui. Ok? Então, rapidinho aí, a gente procurar fazer outro. Se estiver copiando, bota um print aí, faz um print. Essa questão. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, tirar dúvida, gente. Essas questões eu vou colocar na prova, viu? Então, vamos tirar bem a dúvida direitinho. Muito bem, gente. Então, vamos lá na questão 2. Questão número 2 diz assim. Tá vendo? Novamente, determina a soma de todos os ângulos das faces do poliedro regular da imagem a seguir. Aí vocês têm uma imagem, né? Tem uma figura. Eu não vou desenhar, porque não dá para desenhar uma figura dessa. Mas pela figura a gente pode tirar um monte de informações. Certo? Por exemplo, quantas faces eu tenho aí? Quantas faces? Conta aí para mim. Contaram? Eu tenho 12
faces, né? Se vocês olharem direitinho. De que tipo são as faces? Cada face dessa é um pentágono, né? Então, 12 faces pentagonais. Tenho 12 faces pentagonais. Ok? Muito bem. E eu quero descobrir a soma dos ângulos das faces. Então, vamos lá. Vamos. Fácil, fácil. Parecido com esse anterior. Olha. 12 faces pentagonais. Se são 12 faces pentagonais, quantos lados eu vou ter? 12 vezes, cada face é um pentágono tem 5 lados. Ó. 12 vezes 5, eu tenho 60 lados. Quantas arestas eu tenho? O número de arestas é o número de lados. Eu mostrei para vocês aqui na questão anterior, não foi? Número de lados, aqui, ó. O número de arestas é o número de lados dividido por 2, tá vendo? Então, são 60 dividido por 2. Então, o número de arestas vai ser 30. Então, eu já tenho o número de arestas, já tenho o número de faces, ó, e eu quero descobrir por quê. Porque eu calcular a soma dos ângulos das faces, eu preciso conhecer o número de vértices, né? Vamos achar o número de vértices? Aí, o que é que eu faço? Uso a relação de Euler. Tá aqui ela, ó. Tá vendo? Então, V mais F é igual a A mais 2. Olha lá. V mais F, que é 12, é igual a A, que é 30, somado com 2. Certo? Então, observe. V mais 12 vai ser 32. 30 mais 2. Ó, V vai ser 32 menos 12, que vai ser 20. Achei o número de vértices. Achando o número de vértices, eu acho a soma dos ângulos, que é... Como é a soma dos ângulos? Está aqui, ó. V menos 2 vezes 360 graus. Estão vendo aqui? V menos 2 vezes 300 e... Então, isso é igual a 20 menos 2, ó, vezes... Ó, 20 menos 2 vai dar 18. Então, vamos ver se acaba aqui, dá para vocês verem. Deixa eu apagar, fazer do outro lado. Olha só. Então, a soma dos ângulos das faces vai ser igual a 18, que multiplica 360 graus. Aí faz essa conta e obtém exatamente 6.480 graus. Certo? 6.480 graus. Pronto, calculei. Ok? Certo, Ana Messia? Bruna, tá certo isso aí? Estão com algum problema? Patrick? Tá certo. Tranquilo. Tranquilo aí, né? Qualquer dúvida, pergunta. Maria Eduarda, viu? Vamos lá, participar da aula. Ok? Então, rapidinho para ele fazer o terceiro. Terceira questão. Vamos lá na terceira. Faz um print aí. Eu copio bem rapidinho. Então, na terceira questão, diz assim. O triedro, ou ângulo triédrico, na geometria euclidiana, é a reunião dos três setores angulares definidos por três semi-retas, A, B, B, C, e mesmo origem V. Ok?
não coplanares, ou seja, não estão no mesmo plano. Ok, gente? Olha, estou sendo avisado que eu tenho 10 minutos de aula, ok? Então, vamos lá. V é chamado de vértice, VA, VB e VC são as arestas. Aí você tem uma figura aí. Se um poliedro possui 4 ângulos tetraédricos, 4 ângulos, vou botar aqui, tetraédricos, certo? 4 ângulos tetraédricos e 4 ângulos triédricos. Ok? 4 ângulos triédricos. Qual é o total de faces? Então, eu quero saber a quantidade de faces desse poliedro. Então, vamos lá. Também parecido com os outros. Só que aqui eu não vou calcular a soma de ângulos, né? Calcular a quantidade de faces. Olha só, gente. Vamos às explicações. Então, eu tenho 4 ângulos, segundo o problema, tetraédricos. Significa dizer o quê? Que eu tenho 4, né? 4 vezes 4, né? Porque o ângulo é tetraédrico. Então, eu tenho 4 vezes 4, vai me dar 16 lados. Depois também eu tenho 4 ângulos, só que não são mais tetraédricos, são triédricos. Então, eu tenho 4 vezes 3, né? Um triedro, isso é igual a 12 lados. Então, observe o seguinte, que eu tenho como quantidade de vértices. Se eu tenho 4 ângulos tetraédricos e 4 ângulos triédricos, eu tenho vértice, eu tenho 4 mais 4, né? Isso é igual, o número de vértices vai ser igual a 8. Certo? Vértice igual a 8. E aqui, ó, se eu somar 16 com 12, 28 lados. Quantas arestas? Se lembra que o número de arestas é o número de lados dividido por 2. Então, o número de arestas vai ser igual a 14, ó. Então, tenho 14 arestas. Tenho o número de vértices, tenho o número de arestas, quero saber o número de faces. O que é que eu faço? Relação de Euler. E mais F é igual a A somado com 2, ó. Então, eu tenho V, que é 8, mais F eu vou descobrir, é igual ao número de arestas, que é 14, somado com 2. Então, eu tenho que 8 mais F é igual a 14 com 2, 16. E o número de faces, então, será 16 menos 8. E vai dar 8 faces. Acabou a questão. Né? Eu não queria encontrar o número de faces? Pronto, 8 faces. Estão vendo como os exercícios são parecidos? E não são tão difíceis, né, gente? Dá para fazer tranquilo. Se dá para fazer mais um, acho que dá. Dá para fazer a quarta questão. Então, eu vou apagar esse lado. Façam aí um print. Ó. Se alguém tiver dúvida, pergunta. Porque essas questões, todas elas são parecidas. É uma questão até boa de resolver, não tem nada de complicado, não. Você entendeu o formato delas. Ok? Então, vamos fazer a quarta questão. Ok? Vamos lá? Quarto. Calcula o número de vértices. Então, ele quer saber, ó, o número de vértices de um poliedro convexo que possui 12 faces triangulares.
Então, esse poliedro tem 12 faces, cada face é um triângulo, certo? Muito bem, vamos lá. Olha, gente. Se eu tenho 12 faces, vou fazer assim, triangulares, tá vendo? Ó? 12 faces triangulares. Então, eu tenho, quantos lados eu vou ter? 12, um triângulo tem 3 lados. 12 vezes 3, 36 lados. Mas cada lado desse é contado 2 vezes, certo? Então, o número de arestas vai ser sempre o número de lados dividido por 2, certo? Então, o número de arestas será igual a quanto, gente? 36 por 2, 18. Então, olha aqui, ó, já tem o número de arestas, já tem o número de faces, ó, e o que é que eu quero encontrar? O número de vértices. Então, vou usar o quê? Relação de Euler. P mais F sempre é igual a A mais 2. Uma dúvida até agora? Tranquilo? Sem problema? Então, observem vocês. P mais F, que é 12, será igual a arestas 18, somado com 2. Então, V mais 12 será igual a 20. Vendo? Então, subtrair agora, né? V vai ser 20 menos 12. Ou seja, V será igual a 8. Então, eu tenho 8 vértices desse poliedro aí. 8 vértices desse poliedro. Tranquilo? Sem problemas até agora. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Vamos lá. Não, tô bem. Tô aprendendo tudo bem direitinho. E São João, Bruno, foi bom? Ficou muito? O professor não fez nada, eu fiquei em casa dormindo mesmo, que nem uma santa, porque não tinha o que fazer. Na cidade mesmo não teve nada, né, Bruno? Teve mais nos condomínios, não foi? Eu Foi nos soube que condomínios, nos sítios. nos sítios, né? Eu soube que bombou mesmo, foi gente com força, deu confusão e tudo, não foi? Aqui em Baneiras está cheio de turista, professor. Cheio. É, eu sei. Aí Bananeiras está um turismo medonho. Nessa época de São João, então, nem se fala, né? É isso mesmo. Mas aí, como é que estão os casos de Covid aí? Tem muita gente infeccionada, não, né? Bananeiras tem muito, não, né? Não muito, eu acho que tem menos de 90. Tem menos de 90. Graças E a morreu Deus. um por causa de Covid-19. Já morreu um, já? Já morreu um. Ah, meu Deus. Olha, gente, é o seguinte. Então, para casa, que já vai 2 minutos, 1 minuto e meio aqui. Para casa, eu quero que vocês continuem fazendo esse exercício, certo? Praticando, praticando. Depois, desenvolvendo habilidades, certo? E complementares. Certo? Quero que vocês façam esse exercício em casa. E eu vou, gente, agendar com vocês o exercício online, tá certo? Sobre esse conteúdo aí. E na próxima semana, se Deus quiser, a gente continua e a gente vai avançar. Tá bom, gente? Um abração para vocês. Um bom final de semana. Se cuidem, fiquem em casa, né? Se protegendo, a gente precisa se proteger. Protege a gente e protege a nossa família também. Tá bom? Um abração para Tá vocês. bom. Tudo bom, viu? Tchau, Até a próxima. professor. Oi. Se cuide, viu? Que o senhor já tá na idade meio avançada, tem que se cuidar. É isso mesmo, Bruninho. É isso mesmo. Eu tô me cuidando. Viu? Valeu, obrigado, viu? A gente Tchau. tá se cuidando também. Tchau, um abraço.